Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil, moçada! Superamos as noções introdutórias de inquérito policial e agora nós já nos sentimos um pouco mais à vontade de entrar nas características propriamente ditas do inquérito. Doutor, falar de característica do inquérito é falar daquilo que o marca como sendo inquérito policial. Vamos ver? Lembrando que existem vários procedimentos que nós veremos, né? Procedimentos preliminares além do inquérito policial. Nós veremos isso em um tópico específico chamado de inquéritos extrapoliciais. Fique tranquilo, tá? Então vamos ver quais são as características do inquérito, marcadamente aqui o inquérito policial. Doutor, dentre as características, a primeira que eu gostaria de trabalhar com você, a primeira característica é dizer que o inquérito policial ele é inquisitivo. Essa é a primeira característica que nós veremos. Pedro, mas por que o inquérito policial ele é inquisitivo? Quer ver? Se você pegar o artigo 3A do Código de Processo, que inaugurou o capítulo do Juiz das Garantias, Jair das Garantias ia ficar feio, né, cara? Juiz das Garantias, tá correto aqui, né? Lá fala que é adotado no Brasil expressamente o sistema acusatório. Aí você vai me dizer, Pedro, mas como que o inquérito ele é inquisitivo? Pois é, doutor. O procedimento preliminar, o procedimento extraprocessual, extrajudicial, é um procedimento inquisitivo, sim, ainda que nós tenhamos, né, uma alteração trazida pelo pacote anticrime que já você vai ver comigo. O que significa o inquérito policial ser inquisitivo, Pedro? Doutor, significa dizer que no inquérito existe uma concentração de poder, repare, né? Existe uma concentração de poder nas mãos do dirigente. Eu te pergunto, quem é o presidente do inquérito policial? Você sabe, é o delegado de polícia. Então há que se falar em concentração de poder nas mãos do delegado. Nas mãos do delegado de polícia. E aí você indagaria, Pedro, mas isso não seria inconstitucional? Porque isso seria passível do delegado conduzir o inquérito de maneira autoritária. Doutor, não pense desta forma, até porque nós veremos que o inquérito ele é dispensável. Percebeu? Então olha só, o inquérito ele exige que o delegado tenha alguns tipos de poderes bastante marcantes para que possibilite o delegado atuar de acordo com o caso em concreto. Vale dizer, esse delegado está autorizado a adaptar as diligências previstas no artigo 6º, por exemplo, ao caso em concreto de cada crime. Doutor, é óbvio, um crime de estelionato não acontece da mesma forma que um crime de receptação, que não acontece da mesma forma que um crime de aborto. Então, cada crime sendo praticado será norteado especificamente por diligências precisas e adequadas ao contexto fático. Bacana, Pedro, isso eu entendi. Então ele é inquisitivo por causa disso. Primeiro, ele concentra poderes nas mãos do delegado. E aí, como consectário lógico, você sabe que no inquérito policial também, doutor, não existem partes. Não há partes em inquérito policial. Pedro, o que isso significa para mim na prova? Doutor, dizer que não existem partes é dizer que não existe polo ativo e polo passivo. Não é verdade? É dizer que não existe polo ativo, que normalmente quem funciona é o MP ou o querelante, quem acusa ou quem dá queixa-crime, ou até mesmo não existe o polo passivo. Não existe querelado e não existe o quê, doutor? Acusado. Se não existe acusação, se não existe acusado, doutor, eu refuto. Você se defenderá de quê? É por isso que, como consequência lógica da inquisitoriedade do inquérito policial, repare agora, hein, que justamente por causa disso, não há o contraditório em ampla defesa. Ninguém está te acusando de nada, doutor. Bacana? Então anote, justamente por não haver essas partes, a consequência disso é a não oportunização de contraditório, nem mesmo da ampla defesa. Agora, eu tenho que nortear para você duas observações
que eu citaria como questão de sobrevivência na sua prova. Pedro, o que são essas duas questões que diz respeito à sobrevivência? A primeira observação, doutor, ela diz respeito, sabe a quê? Repare no que eu vou dizer, respire e deixa agora eu trabalhar um pouquinho na sua cabeça. Doutor, a regra é justamente essa. O inquérito policial não comportará contraditório e muito menos ampla defesa. Só que é fato que o próprio Estatuto da OAB estabeleceu que os doutores advogados terão direito, quando quiserem, a participar da oitiva do seu cliente. Aquela oitiva que, por exemplo, é feita lá na prisão em flagrante, é um dos exemplos que a gente tem. Então, se o advogado quiser se fazer presente, ele poderá. Então, isto seria uma primeira exceção no que diz respeito ao estatuto, mas não é esse o ponto que eu quero trabalhar. O ponto que eu quero te dizer é a lei. Pedro, como assim? Doutor, é possível que em alguns procedimentos preliminares, vale dizer, em algumas modalidades de inquérito, se estabeleça sim o contraditório e ampla defesa. É o que acontece com a lei de migração no inquérito para expulsão de estrangeiro. Doutor, então a lei, como acontece com a lei de migração, ela pode estabelecer procedimentos preliminares que comportam, sim, o contraditório e a ampla defesa. Deu para entender? Então é possível a lei estabelecer um rito específico em que se observa o contraditório e a ampla defesa. Então perceba que ele não admitir contraditório e ampla defesa é a regra, mas existe exceção e esta é a primeira. Pedro, esta é a primeira? Tem mais? Doutor, tem. Quer ver a segunda exceção? Vamos para a segunda observação. Doutor, e esta observação, repare o que eu vou dizer agora, diz respeito ao pacote anticrime, à lei anticrime. Vamos lá? Observação 2. Estamos falando de atualização na sua prova, hein? E esta observação 2, ela vai trabalhar com a inserção trazida no artigo 14A do Código de Processo. Pedro, o que o artigo 14A trouxe como relevante para nós? Repare o que eu vou dizer. Para o artigo 14A, doutor, em se tratando de autoridades pertencentes ao artigo 144 da Constituição Federal, vale dizer, os órgãos que integram a segurança pública no Brasil, estas autoridades, notadamente os militares também, ok? Isto por expressa previsão do parágrafo 6º também inserido, estas autoridades, repare agora, 5º ou 6º, perdoe-me, depois dá uma pesquisada lá no seu material, é o parágrafo 5º ou 6º, alguma coisa assim, né, do 14A. Ele insere também os militares das Forças Armadas. Então, olha só, quando estes agentes, doutor, atuarem com força letal, e em se tratando dos militares das Forças Armadas, quando eles atuarem sob vigência da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, e acabarem matando pessoas, este fato pode ser tanto consumado quanto tentado, isso é importante dizer também. Eles responderão certamente, vai lá para suas aulas de direito administrativo agora, em 3 esferas, administrativa, penal e civil. Sim ou não? Estas autoridades, em se tratando de inquérito, olha a novidade agora, serão assistidas por advogado. Pedro, como assim? Olha só o que a lei fala. Vamos esquematizar isso que eu te trouxe? Vem aqui. A lei fala o seguinte. Primeiramente, você tem que se lembrar. Membros pertencentes ao artigo 144, quando eles atuarem, repare agora, quando eles atuarem com força letal no exercício da função, né? Lembra que ele tem que estar no exercício da função, isso é meio óbvio, né? Quando eles atuarem com força letal e quando os agentes do artigo 142, que são os militares da União, ok? Quando eles atuarem perante a garantia da lei e da ordem, olha a sigla GLO, neste caso, lembrando que em se tratando de ato consumado ou tentado, certamente diante destas circunstâncias, eles responderão a procedimentos investigativos. Eles responderão
em procedimentos. Pedro, quais são as esferas desses procedimentos mesmo? Doutor, responderá na esfera civil, penal e administrativa. Responderão, doutor, nestas três esferas, civil, penal e administrativa. Olha o que a lei fez. O artigo 14A falou que estas autoridades poderão ser assistidas por advogado. Esta é a novidade. Pedro, mas poderão significa que não é obrigatório. Calma que eu vou te dizer mais um ponto da lei. Então, olha só, a presença do advogado no inquérito civil, penal e administrativo será possível. E a implementação em sede dos procedimentos se dará em até 48 horas. A pessoa deverá constituir advogado em até 48 horas. Reparou? Olha que legal. Então as pessoas, as partes que estão sendo investigadas, poderão, na verdade, constituir advogado até 48 horas. Aí a lei, ela comete um erro, né? Um errinho que a doutrina já está criticando. Estas 48 horas conta-se a partir da citação nos termos da lei. Mas, doutor, permita-me fazer uma observação. Falar em citação é um termo errado do ponto de vista técnico-jurídico. Pedro, por quê? Citação é o chamamento da parte para o processo. Percebeu? Então, olha só, citação é a chamada da pessoa condicionando-a a ser réu. Então, na prática, não é citação aquilo, deveria ser chamado a contar da intimação. Mas tudo bem, o legislador errou nesse ponto aqui. Bacana. Então, ótimo, Pedro, em até 48 horas ele deverá constituir advogado. Doutor, exaurido esse prazo de 48 horas, se a pessoa não constituiu, a repartição que este policial pertencer é quem deverá constituir um advogado para ele em um novo prazo de 48 horas. Olha que linda esta alteração do artigo 48A. É de fato a época do ministro Sérgio Moro fazendo essa questão de blindagem aos agentes de segurança pública. Então, caso não haja nomeação nesse prazo, é a repartição quem deverá designar um advogado para ele em um prazo de 48 horas. Ou seja, o poder público executivo é quem vai pagar um advogado para esse policial, subsidiando a sua decisão no caso. Doutor, você viu a importância do artigo 14A? Quantos detalhes? Então repare que, na verdade, o contraditório e a ampla defesa em sede de inquérito poderá ser mitigado. Pedro, por quê? Porque se a pessoa não constituir advogado, a sua repartição vai fazê-lo, viabilizando assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, não é o exercício do contraditório e da ampla defesa, né? Mas seria, digamos, uma defesa preliminar. Seria possível a atuação preliminar de um direito de defesa em sede de inquérito. Bacana? Constituindo-se, neste caso, um advogado. Lindo. Pedro, como é que funciona a vigência desse dispositivo? Doutor, até o momento está vigente. Ok? Em tese, isso já deve ser obedecido, até porque não foi todo o pacote anticrime que foi suspenso pelo ministro Fux. Tudo bem? Salvo engano, um pouco mais de 4 pontos. Não é verdade? Esse é o ponto mais interessante no que diz respeito à inquisitoriedade, que eu queria trabalhar com você, um ponto muito importante para nós na prova. Superamos a primeira característica, que é o inquérito ser inquisitivo, lembrando que isso aqui é uma exceção, e vamos para a característica 2. Doutor, a característica 2 é absolutamente simplória. Ela vai falar que o inquérito policial, ele é escrito. Escrito. Pedro, o que significa dizer que o inquérito será escrito? Doutor, significa dizer que os atos que forem levantados em sede de inquérito policial deverão ser reduzidos a termo. Como que você me prova isso aqui, Pedro? Reduzidos a termo. Doutor, é só você ver a existência dos autos, por exemplo. Os autos que são produzidos. Como que se dá normalmente a abertura do inquérito? Você vai ver comigo lá em procedimentos. Mas normalmente a abertura do inquérito se dá, sabe como, doutor? Mediante portaria. A portaria de abertura. Então é outro documento escrito. Ah, Pedro, mas e se eu prender o cara em flagrante? Doutor, a auto de prisão em flagrante será o documento legitimado a dar abertura também. Então, por aí vai. Bastante importante que você se lembre desses dispositivos aqui para sua prova. Então, reduzidos a termo, os autos são
prova viva de que o inquérito é escrito e a portaria. Aí você indagaria, Pedro, mas é absoluto? É absoluto essa questão do inquérito ser escrito? Doutor, claro que não. Permita-me citar neste ponto a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha viabiliza, autoriza, admite a utilização das mídias. Por exemplo, na hora de se fazer a oitiva do investigado em sede de inquérito, grava-se. Esta gravação será remetida junto com o relatório em uma mídia removível. Doutor, não vai se reduzir tudo a termo. Pronto. É uma exceção a ele ser plenamente escrito. A utilização destas mídias é possível hoje no Brasil e é feita na prática. Ok? Essa é a segunda característica absolutamente simples. Agora, permita-me avançar, trabalhar com você a terceira característica do inquérito, não menos importante. Discricionariedade. Doutor, quando eu digo não menos importante, lembre-se que não existe menos na língua portuguesa, tá? Ai, Pedro, é menos importante? Nossa, cara, você fica até broxado se alguém falar isso perto de você, não é? É. Então saiba a língua portuguesa para sua prova. Depois dele ser escrito, você vai dizer que ele também é o quê? Discricionário. O inquérito policial, doutor, ele é discricionário. Discricionário de quem, Pedro? Porra, do delegado de polícia. Quando eu digo discricionariedade, eu estou atribuindo discricionariedade para o delegado. E aí, permita-me conceituar discricionariedade nas palavras da doutrina de direito administrativo. Doutor, falar em discricionariedade, trabalhar com margem de escolha dentro da lei, admitindo-se um juízo de conveniência e oportunidade, o que constitui aquilo que nós chamamos mérito em direito administrativo. Tudo bem? Então, o delegado de polícia ele tem uma margem de escolha dentro da lei para decidir o que vai ou o que não vai fazer. Portanto, repare, esta discricionariedade do delegado diz respeito à abertura do inquérito, e diz respeito à realização ou não de diligências. Então, essa discricionariedade se bifurca. O delegado pode escolher dar abertura ou não e realizar ou não determinadas diligências. É por isso que eu cito para você o posicionamento, por exemplo, da banca FCC, do CESP e da UFPR, que já cobraram a respeito do rito do inquérito. Doutor, apesar do artigo 6º implementar algumas diligências a serem feitas no inquérito policial, eu te questiono. Será que o inquérito policial tem rito próprio? Será que tem, doutor? Não. O inquérito não tem rito próprio. Sabe por quê? Cada crime acontece de uma forma específica. Então essa discricionariedade também é dada ao delegado, visando-se o quê, Pedro? Visando-se uma coisa que a gente chama o não rito. Você vai dizer que o inquérito ele não tem rito próprio. Como o inquérito não tem rito, o delegado ele precisa ter essa margem de escolha para trabalhar essa questão das diligências ou não. Show de bola? Aí que vem o ponto mais interessante. Legal, vamos para a primeira observação. Legal, Pedro, o delegado ele pode negar a abertura ou a realização de oitivas. Caso haja negativa do delegado em relação à abertura do inquérito ou realização de diligência, cabe recurso? Doutor, sim. Caberá um recurso, nos termos do Código de Processo Penal, que da negativa do delegado, caberá recurso. A galera acha que é estranho, às vezes, eu soprar o quadro, é porque, já me perguntaram, eu tenho um aluno assim, por que você fica soprando o quadro? Cara, porque tem álcool nesse troço, a gente fica bebinho quando escreve no quadro pra você muito de perto, né? Então a gente escreve no quadro, olha que interessante, e aí pra conseguir apagar e não ficar borrado, a gente tem que secar, né, pra sair bem a tinta, então é por isso que eu assopro, tá? Caberá, doutor, recurso na seara administrativa, não é recurso judicial, tá? Da negativa do delegado quanto à abertura ou à realização de diligência, caberá recurso. Esse recurso é endereçado para quem, Pedro? Doutor, esse recurso será endereçado ao chefe de polícia. Nós temos questões abruptas cobrando esse dispositivo mais recentemente. Doutor, isso aqui é quase que questão certa de prova. Da negativa do delegado, cabe recurso? Pedro, cabe. Para quem? Para o chefe de polícia. É dizer, Pedro, quem é o chefe de polícia? Doutor, o chefe da Corregedoria da Polícia Civil ou da Polícia Federal, os chefes de polícia, como os delegados gerais, não é verdade?
os membros que integram a Secretaria de Segurança Pública junto com o secretário, tudo bem? E por último, análise os chefes de poder, o governador no âmbito da civil e o presidente no âmbito da federal. Pega, por exemplo, essa repercussão toda da nomeação do diretor da PF trazida pelo Bolsonaro, por exemplo, ok? Que aconteceu há um tempo atrás. Então, muita atenção. O recurso é endereçado ao chefe de polícia, não para o juiz, não é um recurso administrativo, não é um recurso judicial. Tudo bem? Bacana. E aí, nós temos exceções aqui. Pedro, quais são estas exceções que você gostaria de enaltecer nesse ponto da aula? Doutor, existem diligências ou aberturas de inquérito que não poderão ser negadas pelo delegado de polícia sob pena da prática de um crime chamado de prevaricação. Vamos lá? Olha só. Primeira situação. Em se tratando de crimes vestigiais. Doutor, vai lá para o artigo 158 e você que estuda, está no seu edital Teoria das Provas, você vai ver comigo o exame de corpo de delito. O 158 ele vai falar o seguinte: quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, será obrigatório. Percebeu? Se a infração deixou vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório, portanto, o procedimento investigativo também. Em se tratando de crimes vestigiais, chamados também de não transeuntes, nestas infrações, a abertura do inquérito junto ao exame de corpo de delito, doutor, repare, é obrigatório. O delegado não tem discricionariedade quanto à abertura. Beleza, Pedro. Então isso está lá no artigo 158. Bacana? Sim. Artigo 158 do CPP. Agora, a segunda exceção, doutor, diz respeito à requisição. Requisição, Pedro? Sim. Requisição para nós aqui, doutor, é sinônimo de ordem e deve ser cumprida. Esta requisição, que o delegado tem a obrigatoriedade de praticar, ela tem origem lá do juiz do Poder Judiciário, portanto, e também tem origem onde, doutor? No Ministério Público. Quando o MP requisita uma diligência ou juiz, doutor, não cabe juízo de discricionariedade para o delegado, ele simplesmente obedece. Mas cuidado, este obedecer do delegado não diz respeito a um vínculo de hierarquia e subordinação, não. Isso tem fundamento legal. A lei fala, quando o juiz mandar ou o MP mandar, o delegado tem que obedecer. Doutor, não existe hierarquia entre delegado, juiz e membro do MP. Cuidado com isso. O que acontece é fundamentação, mandamento legal. É a lei que fala isso. Bacana? Deu para entender? Então, isto vem a ser a tal da requisição do juiz e do MP. Não se nega. Claro, doutor, permita-me invocar a prova de delegado da Bahia em 2013 cobrado pelo CESP. A questão citou que o delegado pode negar requisição do juiz do MP. E a banca, nesse caso, considerou certo. Por quê? Olha a argumentação ridícula da banca, com todo respeito à CESP. Sabe o que ela falou? Ela citou que em diligências ilícitas, o delegado não pode, ele deve negar. Olha que absurdo. Doutor, isso é óbvio. Isso é óbvio. Mandamento, quando vem do MP e do juiz, se pressupõe já ser lícito, até porque são exímios conhecedores do direito, doutor. Então, com todo respeito ao Sebrasp, pelo amor de Deus, né? Bacana? Claro que essa requisição do juiz e do MP tem que ser lícita. É óbvio. Bacana, Pedro. E aí, para a gente fechar o tema, se o delegado se negar a fazer a requisição exarada pelo juiz e pelo MP, responderá pelo crime de prevaricação. Vai lá para suas aulas de direito penal, parte especial, lá nos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, você vai ver que prevaricar é deixar de fazer algo que você deveria fazer de ofício por sentimento pessoal. Tudo bem? Então, cuidado. A requisição exarada pelo juiz diz respeito ao poder de polícia do juiz em sede de processo. Quer ver? Imagina que durante uma oitiva de testemunha, o juiz desconfie plenamente que a testemunha está mentindo. Doutor, terminou a audiência, o juiz diz: escrivão, consigne em ata, eu estou requisitando a abertura do inquérito para a investigação do crime de falso testemunho. Percebeu? O juiz, usando do seu poder de polícia durante o processo, para que seja feito o inquérito a respeito do crime de falso testemunho. Bacana? Então, isto vem a ser o ponto mais interessante. E a última observação que eu quero colocar para você, eu vou colocar até em vermelho,
Esta observação, ela diz respeito, doutor, à requisição do ministro da Justiça. Pedro, como assim requisição quanto ao ministro da Justiça? Doutor, a requisição feita por juiz ou membro do MP é sinônimo de ordem e deve ser obedecida. A requisição feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, não. Esta requisição não tem sinônimo de ordem, doutor. Trata-se de uma condição específica de procedibilidade da ação penal pública condicionada à requisição do MJ. Então, esse tópico nós veremos mais precisamente em tema de ação penal, isso se tiver no seu edital. Tudo bem? Então, só note assim, a requisição do ministro não é sinônimo de ordem. É uma condição do exercício da ação. Tudo bem? Doutor, com isso, eu exauri o tema das características de inquérito policial que eu tinha previsto para nós trabalharmos nesta aulinha e em seguida nós voltamos com mais características aí do inquérito também. Valeu!